Agora, vamos comemorar essa porra! Vamos comemorar! Ih, caralho! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Ih, ui! Vai! Porra! Vasco da Gama, tocada a bola pro João Vitor, emendou, guardou! Vasco! Gol! Do Vasco! João Vitor de cabeça, no cruzamento, Paier levantou na área, ele subiu, testou, ficou enganando o goleiro. É o Trembala da Colina, o Vasco Menuzina, é o time do povo. O Vasco não gosta e não pode perder. É o gigante da colina. Vamos vibrar, meu povão! Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Vasco da Gama. E para quem duvidava, o Vasco da Gama está aí, ó, firme e forte, brigando sim por Libertadores. E Libertadores, qualquer dia, estamos aí, sob o comando do Mister Paiva, grande Mister Paiva, o melhor treinador do Brasil na atualidade. O Vasco da Gama está chegando também ali nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos falar muito aí sobre as duas competições e, claro, a turma do mimimi está muito nervosa. Por quê? Reforços desembarcarão no Rio de Janeiro nesta semana. Ontem o Vasco da Gama foi e fechou mais uma contratação e vem mais reforços aí hoje. Estou falando aqui com vocês às 10h30 da manhã e reforços podem chegar aqui no Gigante da Colina no decorrer deste vídeo aqui. Vamos atualizar tudo, sem maquiagem e sem sacanagem, porque aqui é Vasco. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever e vamos lá falar do nosso Vascão. O seguinte, pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. Galera, o Vasco numa condição muito boa aí na tabela. A gente está colocando aqui para vocês agora essa tabela. O Vasco na 8ª colocação. O Vasco com um jogo a menos ali com relação à equipe do Bahia, com relação ao próprio São Paulo e ao Cruzeiro. E o jogo que a gente tem que fazer é o jogo ali contra a equipe do Cuiabá no dia 25, hein? Vamos combinar, o Cuiabá dá para poder vencer. Ontem foi um jogo que o Vasco não se comportou bem no primeiro tempo, né? O Vasco, com muitas modificações, o Mister Paiva ali poupou alguns atletas vascaínos, perfeito, mas o seguinte, na hora que o Mister Paiva colocou ali todos os jogadores ali em campo, ali, o Vasco não sofreu mais susto, o Vasco foi muito bem ali no desenrolar da partida ali no segundo tempo. O Vasco venceu com tranquilidade, aí a equipe do Vitória conquistando a sua terceira vitória fora do Rio, a 10ª no Campeonato Brasileiro, e agora a gente pensa no Atlético Paranaense. Eu acredito que o Vasco da Gama vai para as semifinais, que a gente consegue trazer essa classificação lá de Curitiba com toda certeza. Estou confiante. E depois tem o clássico aí contra a equipe do Flamengo. Isso mesmo. Então, o Vasco com a semana aí cheia após a data FIFA. E o seguinte, o Vasco melhorou muito, né? Isso aí se deve aí a algumas situações. Primeiro, saída da 777 Park. Parabenizar aqui o Pedrinho. Que bela iniciativa ter tirado essa empresa muquirana de merda do Vasco da Gama.
Outra situação, o Pedrinho foi, diante de muitas pressões, bancou o Paiva. Bancou o Paiva ficou ali efetivado como treinador do Vasco da Gama. Foi um acerto ali, quando muitas pessoas queriam um técnico mais cascudo. Terceira situação ali que a gente tem que abordar. Tão importante quanto contratar é manter todos os jogadores do Vasco da Gama, os titulares, aqui. Ninguém saiu, certo? E o Pedrinho pagando tudo em dia. Léo Jardim ficou também o nosso Paê, ficou o Piton, ficou o Vegete, todo mundo aqui. Então, o pessoal fala muito de contratação, mas o mais importante ainda é a gente manter a nossa espinha dorsal, já pensando no próximo ano. Agora a gente vai falar aqui de contratação, porque o Vasco da Gama ontem simplesmente anunciou o sexto reforço aí da era Pedrinho, tá? Então, para quem dizia que não ia chegar ninguém, um jogador muito interessante, né? Hiper recomendado pelo meu amigo Dário, jogador que vem lá do Gil Vicente, o Dário que é português, o Máximo Domingues, Vasco acerta essa contratação, chega aqui no Rio de Janeiro, aguardado no Rio, né? A pessoa não gosta que eu use essa expressão, mas aguardado no Rio, chupa na quarta-feira. Então, Máximo Domingues chegando aqui, jogador que eu boto muita fé, sem esse papinho de refúgio aí, deixar o cara, porra, jogar com a camisa do Vascão, e se jogar o que jogou lá com a camisa do Gil Vicente, vai ser muito bom. Pedrinho que está dando uma rejuvenescida aí na situação envolvendo o meio-campo vascaíno. A gente tem dois jogadores experientes, tem que trazer esses dois sim. Olha só, o Vasco da Gama também busca aí um zagueiro, não, dois. O Vasco está indo com esse segundo dia de janela, que é o dia final aí, só para jogador que tem vínculo empregatício. Jogador que está sem contrato, pode passar de hoje sem problema nenhum, tá? Para deixar isso claro. Então, o Vasco da Gama fez uma proposta aí para o parça de esforço, Ian Glavinovic, jogador aí de seleção argentina de base, passou por todas as categorias de base da Argentina aí. E o seguinte, né, o Vasco fez uma oferta, aumentou a oferta aí, $600 mil pelo empréstimo dele. O jogador viria com uma opção de compra ali de 2,5 milhões perfeito? Então, assim, o presidente Inácio Astori, inclusive, confirmou a negociação que, atualizando hoje na parte da manhã, está muito próxima de ser sacramentada aí o argentino Ian Lanovic. E o seguinte, né? Por falar em zagueiro, o Vasco trazendo um jogador de 22 anos e o Vasco também próximo de fechar com o Luan Pérez. Tendência é que o Luan Pérez chegue aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira. Vasco ali pagando R$ 750 mil. Essa negociação não tem necessidade de sair hoje, porque o atleta rescindiu o vínculo dele com o Fenerbahçe, certo? 2 anos de contrato aí, o atleta desembarcando no Rio de Janeiro, tá? Vasco também tenta a contratação aí de última hora do Benjamin Garrett. Eu fui atrás dessa informação, o Vasco não desistiu. Há uma força-tarefa aí o Vasco contratar o jogador do Tríder Soletov. Aí, jogador que seria titularíssimo aqui no Vasco da Gama. E a chegada do Máximo Domingues nada impede a chegada desse jogador. Isto porque o Máximo é meia e esse jogador é um ponto esquerda aí. Então, o Vasco se reforçando. Para quem disse, né, que o Pedrinho tem essas piadas, chupa que é de uva. Vasco se reforçando aí. E você, torcedor de bem do Vasco, abraça a instituição, porque a gente vai aí para a Libertadores com toda a certeza do mundo. Estou muito confiante. E hoje, né, já viajou para o futebol búlgaro,
aí o nosso Eric Marcos, que foi a única venda que o Vasco da Gama fez aí. Essa negociação sendo confirmada, a gente vai trazer para vocês os valores. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!